Olá, boa noite, meus amigos aqui da Just TV. Estamos começando mais um programa Comunidade em Ação. E hoje o nosso som não vai ser rock and roll assim nos palcos e nem nas paradas. O nosso som rock and roll de hoje vem do ronco das motocicletas. A nossa paixão. Eu convidei hoje para vir conversar com a gente sobre motociclismo, sobre ciclismo, sobre mobilidade. Isso inclui mobilidade urbana, inclui mobilidade na estrada. O meu amigo jornalista Geraldo Tite Simões. Eu não vou falar para vocês há quanto tempo a gente se conhece, porque vai entregar a idade dos dois, meu. Aí fica muito ruim. Tite, se apresente, por favor. Bom, eu sou o Geraldo Simões, mais conhecido por Tite. A gente já se conhece há alguns anos, algumas décadas. Fala muito, não que... Especializado em moto, e eu me especializei mais a fundo agora na questão de segurança de motociclista, que envolve a mobilidade urbana e mobilidade em geral, né? Perfeito. E estou há alguns anos nessa área e gostaria aqui de poder acompanhar você na sua pauta e a gente mandar bala. A gente vive hoje uma situação de, assim, o próprio aumento do volume de produção e de venda de motocicleta também produz esse aumento no número de acidentes, evidentemente. É uma consequência natural. Mas é preocupante isso hoje, não é não, Tite? É preocupante porque a gente tem mais pessoas em movimento. E isso é nítido, não é um fenômeno urbano, não é um fenômeno paulistano, que é muito importante, né? O foco todo se volta para São Paulo, né? Mas no Nordeste se vende muito mais moto do que em São Paulo hoje. A quantidade de motos por habitante hoje no Nordeste já superou o Sudeste. Já superou São Paulo, então? Já superou o Sudeste faz tempo. Não é só São Paulo que tem problema de convivência com as motos. A gente tem problemas de mobilidade em geral, em toda a cidade que cresce de forma desordenada. Então, a gente, assim, nós brasileiros, né, quando vamos para o exterior, ficamos todos bestificados. Nossa, o metrô funciona, o trem funciona, não é? Os automóveis andam, né? As motos andam. E não tem tanto, nem tanto farol assim. E por que aqui as coisas não funcionam, né? Então, com todo o respeito que eu tenho às autoridades que trouxeram, né, especialistas da Espanha, especialistas do Japão, nós temos que aceitar a realidade que na Europa vivem europeus. E aqui no Brasil vivem brasileiros, né? E mais importante que isso, a Europa ela tem 2.000 anos de convivência social. E as Américas têm 150 anos de convivência social. A gente tem 500 anos de perspectiva histórica. A gente tem 500 anos de existência como assim, praticamente colônia, né? Mas de convívio social, na quantidade de pessoas e na mobilidade das pessoas, nós temos um pouco mais de 100 anos de história. Tite, por que é que nós brasileiros, eu me incluo nessa classificação, somos mal educados no trânsito, a pé, de moto, de carro, de ônibus, nós somos mal educados no trânsito? Por que, Tite? Essa é uma pergunta muito boa, porque parte da explicação disso está na nossa existência recente como sociedade. E também, assim, quando a gente tenta comparar com outros países, sempre vamos buscar soluções na Espanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, que não servem de exemplo para nós. Nós vivemos uma realidade social muito diferente da Europa, né? E como a Europa tem 2.000 anos de convívio social e passou por vários problemas sociais, de guerra, de peste, eles têm uma noção de sociabilidade muito maior do que a gente. Nós, das colônias das Américas, principalmente da América do Sul, nós temos uma história muito recente de urbanidade, sabe? Sem um comprometimento de cidadania, né? E existe uma diferença muito importante que a gente tem que deixar bem claro, que é uma confusão que se comete também, que o trânsito não é uma disciplina que se ensina em escola, como querem introduzir. A escola tem que formar as disciplinas regulares do currículo escolar. Claro. O trânsito, quem tem que ensinar são os pais. E é esse o papel que eles não estão fazendo. O núcleo é a família. Exatamente. A formação do caráter do motorista, do condutor de um veículo, do motociclista, não é
a escola, a autoescola, a motoescola que faz. O caráter de quem dirige um carro é a família. É a família. Não só o carro, né, João? Não é? A gente, nós citamos um exemplo uma vez em um fórum de trânsito, onde tinha uma especialista holandesa, e quando nós sugerimos de incluir a disciplina Educação de Trânsito na escola, ela deu um pulo dessa altura, porque ela falou, imagina, isso aí quem tem que fazer são os pais, não é a escola. Isso não é uma questão de disciplina, é uma questão de educação. De educação, que confunde-se com ensino. E os pais começam a ensinar errado quando param em fila dupla para pegar o filho na escola todo dia. Eu acabei de passar por isso vindo para cá. Eu estava a poucos quilômetros daqui. E depois reclamam que os políticos são corruptos. Então, outra coisa, a formação do caráter é muito importante. O trânsito nada mais é do que uma organização social. Se você não se organizar socialmente como pedestre, como ciclista, como motorista de veículo pesado, como motociclista e motorista de carro, se torna um caos, onde todo mundo quer roubar o espaço do outro. Roubar o espaço, hein? Porque ele não tem direito àquele espaço. Todo mundo tem direito ao mesmo espaço. Todo mundo tem direito ao mesmo espaço. Mas não cabem dois no mesmo espaço. Esse é o problema. Outra questão que nós levantamos junto com especialistas, né, de outros países, era a possibilidade de fazer faixa segregada, né, para veículos como moto, ônibus e tal. E eles são contrários, porque eles acham que a gente tem que implantar a ideia do compartilhamento do espaço, e não da segregação do espaço. Eu concordo com eles. Eu também concordo com eles. Eu concordo Só que com isso eles, tem que ser feito depois que as pessoas por sejam exemplo, mais educadas. A integração do espaço das calçadas entre pedestres e ciclistas não precisa ser conflituosa. Exatamente. Muito pelo contrário. Não precisa ser conflituosa. Eu ando de bicicleta e ando de transporte coletivo. Então, há uma possibilidade de uma convivência pacífica e harmônica entre ciclistas e pedestres, gente. É só uma questão de boa vontade. Exatamente. Essa questão da educação no trânsito passa pela formação de condutores, de motociclistas? Sim, muito. E esse é um ponto importante, porque recentemente em Recife teve um congresso para tratar justamente do assunto formação, centros de formação de condutores. Certo. Então hoje nós temos no Brasil uma situação que já foi prevista há algum tempo, né, que nós, como jornalistas, nós já prevíamos isso, que era o apagão da habilitação. Aliás, no seu artigo de hoje fala justamente sobre isso. Eu estou recomendando para quem quiser ler no UOL, né? No Web Motors. Então vai lá. Webmotors.com.br. O artigo de hoje do Tite. Isso já era previsto, né? Porque assim, todo o nosso modal de transporte está muito centrado em veículo. Veículos de quatro rodas individual. Individual, conhecido como automóveis. Então, existe uma realidade no Brasil, que é fato, né? Que nós temos a massa salarial já assim, há os últimos 5 anos, ela vem crescendo acima da inflação e vem crescendo acima dos preços dos carros e motos. E as condições de venda vêm diminuindo o valor das prestações. Facilitando. Então nós estamos facilitando a entrada de novos autores no trânsito, e autores são motoristas, motociclistas, ciclistas, etc. E nós não estamos dando a devida formação para eles. E aí tem uma equação também perigosa, né? Quando a gente tem uma demanda muito grande pela habilitação, a gente tem que torná-la fácil de tirar. E torná-la fácil no Brasil significa a venda da habilitação. Não é verdade. Então, assim, o centro de formação de condutor não consegue mais atender a demanda que tem. Eu, particularmente, acho que a formação de... as autoescolas, as motoescolas hoje instruem as pessoas a aprenderem a manusear os mínimos comandos de uma motocicleta ou de um carro. Mas não ensina ninguém a dirigir nem a pilotar. Não coloca ninguém num exame de habilitação no trânsito da cidade com uma moto, por exemplo, não é verdade? Exatamente. Você faz um exame dentro de um parque fechado e sai habilitado. Em primeira marcha, né? Será que você realmente tem habilidade para estar habilitado? Não tem. Pense nisso. E isso é uma questão tão profunda, que tem que ser tão debatida, porque o presidente do Sindicato das Autoescolas, ele foi bem claro, ele falou assim, não, nós atendemos a legislação.
Então a gente não pode culpar a autoescola nem o CFC, porque eles estão atendendo a legislação de quem? Do Denatran. Então a mudança ela tem que ser muito profunda, né? E o perigo que pode existir é quando a gente fala isso na mídia, é algum cara muito iluminado chegar e falar assim, então vamos aumentar a carga horária dos motociclistas. Não! Você não pode dar mais do que é ruim. Você tem que melhorar o que já tem. Já tem. Porque o funcionalismo público ele trabalha muito na imagem do que o que precisa tem que ser aumentado, né? Então a gente fala em transporte público, a primeira coisa que eles veem à mente é assim, precisamos colocar mais ônibus. Não temos que colocar mais ônibus. Temos que melhorar os que já tem. Temos que criar linhas. E melhorar o sistema viário dos ônibus. Essas implantações aí atuais dos corredores têm resolvido o problema de alguma forma. Eu sou um usuário, quanto mais de transporte público, eu tenho sentido melhoras nesse sentido. Então, as pessoas que têm carro reclamam, o trânsito para os carros particulares ficou pior, mas a prioridade é do transporte público, gente. Vivemos em comunidade. A prioridade é assim, você é um usuário de ônibus, eu sou prova porque eu já vi você no ponto de ônibus uma vez. Várias vezes. 7 horas da manhã, que eu pensei que fosse uma entidade, mas era você. Não era eu. E as minhas filhas usam ônibus, elas moram aqui na Zona Sul e tem que atravessar a cidade, e elas usam ônibus, elas falaram exatamente o que você falou. A gente tem, hoje, não tem que aumentar a quantidade de ônibus. Nós temos que aumentar a velocidade a viabilidade deles andar. E você tem que tornar o transporte público atraente para quem hoje está usando o carro. Exatamente. Bom, a gente, assim, nós viajamos, a gente conhece, a gente sabe como funcionam as coisas em outros lugares. Assim, eu adoraria poder entrar no ônibus, sentar, abrir uma revista, abrir um jornal e durante o percurso fazer alguma atividade que eu não poderia se eu estivesse dirigindo um carro ou pilotando uma moto, né? Adoraria fazer isso. Só que em São Paulo não tem condição. Confesso para você que eu uso todo o meu tempo disponível dentro dos ônibus para atualizar a minha leitura. Isso, exatamente. Eu leio dentro do ônibus o tempo todo. E no metrô, e seja lá onde for. Então, assim, nós temos hoje uma realidade de mobilidade urbana muito ainda depositada em cima do veículo a combustão. Seja ônibus, seja caminhão, seja... O transporte também, em uma cidade como São Paulo, é muito complicado. Complicado. Você imagina a logística de uma cidade que tem 12 milhões de habitantes? Não é fácil, né? Então, 12 milhões é assim, um cálculo lá embaixo. O cálculo para nós aqui, que nós estamos em Moema, né? Em Campo Belo. Mas o manejo, a logística em São Paulo, ela é muito complexa para ficar ainda muito dependente desse modal de transporte. Então nós temos uma colega, né, que nós conhecemos, a Renata Falzoni, que defendeu, assim, defende há pelo menos 3, 4 décadas a bicicleta com um fervor raramente visto em qualquer manifestante, né? E hoje a gente percebe que a gente já está vendo assim, pequenos comerciantes, profissionais liberais, assim, já estão começando a olhar para a bicicleta menos como lazer e mais como meio de transporte. Perfeito. E agora, assim, a bicicleta hoje a bicicleta em São Paulo é o que era a motocicleta 20 anos atrás. Todas as preocupações que tinha com relação a acidente, ao uso desregrado, sabe, a falta de uma regulamentação. A falta de regulamentação. Está acontecendo com a bicicleta hoje. Nós já passamos por isso com a moto. Já. E agora, quem está passando por isso são os donos de bicicleta. Então eles estão vendo primeiro, que eles não podem tudo, que eles têm que respeitar também os sinais de trânsito, a faixa de pedestre, que eles também são um autor do trânsito, né? Eles não estão, e que eles não têm vantagem nenhuma sobre os outros. Nem podem ter, né? Que isso é uma coisa que tem que tirar um pouco da cabeça deles, que tem que tirar também do motociclista. Exatamente. Falando na formação de condutores de motociclistas e tudo mais, você tem uma solução bem interessante que é o seu curso Speedmaster, que é uma escola que ensina pilotos, que ensina pretendentes a motociclistas a uma pilotagem com segurança, a uma pilotagem defensiva. Fala um pouquinho sobre isso. A gente tem um vídeo? Um link aí no ar, um vídeo da Speedmaster. Bota no ar pra gente, vai. Exatamente. Agora, falando em cima. Esse curso ele é realizado em Piracicaba, né? Que fica a 140 km de São Paulo. Ele nasceu, a proposta dele principalmente para atender donos mais de motos esportivas, né? Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que os outros usuários de moto estavam se jogando no trânsito sem a devida preparação, sem a devida habilidade, né?
Então nós começamos... sem o devido conhecimento dos recursos da moto. Existem alguns perfis típicos, né? E um perfil típico do usuário, principalmente de moto grande, é o perfil que está na faixa de 30 a 40 anos, que teve esse desejo durante muitos anos de ter uma moto grande, e que hoje, que tem a condição, ele vai lá e compra a maior que tem, que é o primeiro erro. De repente ele nem passou pela pequena, né? que é o primeiro erro que ele comete, né? O segundo erro que ele comete é querer acompanhar os amigos, que já são experientes, que já andam de moto há 15, 20 anos, né? Então esse curso nasceu para atender esse perfil. Hoje eu tenho muito mais alunos que têm motos normais, né, entre aspas, mas que não são esportivas, né? E que tiraram a habilitação, começaram a usar a moto e não se sentem tão seguros assim para usar a moto, tanto na estrada quanto na cidade. Então eu criei esse curso e ele é realizado uma vez por mês lá em Piracicaba, né, para atender esse tipo de usuário. Mas em breve nós vamos ter uma surpresa aí, que nós vamos montar um curso aqui em São Paulo, na Zona Sul, né, uma área grande, para atender todos os motociclistas recém-habilitados. Então, que você viu na pesquisa da USP, que é o principal envolvido em acidente de trânsito hoje, né? Exatamente. É aquele que tem menos de 2 anos de carta, né? E é normal isso, a gente vê quantos carros você passa na rua que está escrito assim, tiramos trauma de trânsito, perca o medo de dirigir, né? E por quê? Porque a autoescola não treinamento para habilitados. Exatamente, treinamento para habilitados. Porque o CFC não está conseguindo cumprir essa tarefa. Então alguém tem que fazer isso. E se a gente for esperar o Estado fazer, não vai fazer. Os fabricantes já fizeram a parte deles. Durante muitos anos os fabricantes fizeram a parte deles. Agora está na hora da iniciativa privada começar a oferecer isso aí. Titi, nós vivemos há 25 ou 30 anos nesse mercado e nós vimos esse mercado crescer de 5 mil motos por ano para 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 400. Aonde a gente vai parar, Titi? Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. Diga. A boa notícia é que assim, nós temos hoje no Brasil potencial para 4 milhões de motos por ano. Esse consumo já está latente aí. O que segura esse consumo hoje é a dificuldade em aprovar a ficha cadastral para compra à vista. Para cada 10 fichas que são enviadas para o banco, só 2 são aprovadas. Então, com certeza não seria. então nós temos 80% de possíveis compradores que não estão conseguindo comprar, que vão recorrer a consórcio e a outros meios, né? Então nós temos um potencial para 4 milhões de motos por ano, que para o mercado é ótimo. Agora, para a mobilidade urbana é péssimo. Porque nós vamos jogar um volume muito grande de pessoas pilotando moto, sem preparação, principalmente em lugares onde a comunidade não tem a preocupação em dar o devido ensino para esse. E daí a pergunta que não quer calar. Quando é que as autoridades de trânsito vão entender a motocicleta como um veículo, não como mais um invasor problema, do espaço, né? Não como um problema para o espaço urbano. Se a gente tem capacidade para assimilar para 4 milhões de motos, gente, tem que pensar nesse número. Tem que pensar isso é significativo para o trânsito, isso tem que ser levado em conta. Isso não é uma coisa que não precise também ser enxergada e precisa ser... Tem uma legislação para que isso seja bem aproveitado. Nós temos uma perspectiva boa para o mercado, mas preocupante para o sistema de saúde, para o sistema de trânsito, para as secretarias de saúde, para as secretarias de transporte, que é uma teoria que eu tenho já há alguns anos, né? Que é a teoria do caos e do controle. É claro. Enquanto não se estabelece o caos absoluto, ninguém vai mexer uma palha para implantar o controle. É verdade. Enquanto que, sim, você falou muito bem, nós somos de uma geração que nós vimos no mercado quando vendia 100 mil motos por ano. Por ano. Hoje vende 150 por mês. Por mês. Por que nessa época já não foi começar a trabalhar? Então, assim, se você pegar historicamente, nós passamos por 12 prefeitos na cidade de São Paulo que não fizeram nada. Nada. Que foram transferindo o problema de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Até que chegou um momento em que alguém vai ter que falar, bom, eu vou ter que pegar esse abacaxi, descascar e oferecer para a população. E aí entra no risco das proibições, das legislações absurdas, né? Que é legislar na base da caneta, né? Não é?
Então, assim, vamos proibir garupa. Legislar na base da caneta por gente que nunca andou de moto. Que nunca andou de moto e que tem um poder de alterar a vida da sociedade com uma cara simples canetada. Assim, então, eu até brinco, às vezes falo assim, pô, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos proibir o uso de moto no Brasil. Pronto, proíbe, acabou, pronto, tchau. Titi, segura a onda. Speedmaster, contatos, patrocínio, quando acontece, como se inscreve, quanto custa, merchandising. O merchandising, o jabá, vamos lá. O curso Speedmaster ele é realizado uma vez por mês, tem patrocínio de Honda, Shoei, capacete, Tuto, Curtlo e Pirelli. Agradeço a todos eles, que são empresas que acreditam num trabalho muito sério, né? Que é bem feito. Que é bem feito. O site do curso é speedmaster.com.br, o Speedmaster é de velocidade, master. O e-mail é info@speedmaster.com.br. E o valor do curso varia muito, conforme a condição do cabra, se ele Você quer tem pagar. vários níveis no curso? E como eu sou um cara que tem um coração muito mole também, se o cara começa a pedir desconto, eu acabo dando desconto para tu também. É jornalista. É jornalista. Outra coisa, esse curso você tem vários níveis, né? Tem vários níveis. Você tem desde o iniciante até o cara que quer partir para a pista. Eu criei três níveis, né? O nível básico, que é um nível para esse perfil de quem comprou a moto, acabou de pegar a moto e está inseguro. O nível Master, que é um nível seria um amador avançado, né? E o nível Racing, que esse é para quem quer começar a competir de moto, quem começar a correr de moto. Uma pergunta. O cara que comprou a primeira moto vai fazer um curso com você, mas ele, ao invés de comprar uma 125, ele comprou uma 1200. 1200. Qual que é o mais difícil? Olha, o mais difícil é convencer ele que ele fez uma escolha errada primeiro. Né? Não é verdade? Porque o ego dele, né, velho? Nós temos um problema sério, que assim, principalmente nós homens, né? Os homens, eles sempre querem ter o brinquedo maior que o do outro. Exatamente. Então, ele não consegue perceber... Isso sem duplo sentido bem grande, sem duplo sentido. Tem um brinquedo maior do que o do outro, tem um provérbio em inglês que é ótimo, que diz que a diferença entre meninos e homens é o tamanho do brinquedo, né? Tá vendo só? Então tá explicado. É difícil você convencer a pessoa que ela não precisa de uma moto 1000, 1200. Exatamente. E que também ela não precisa começar por uma 125. Porque a 125 também eu não recomendo começar por uma 125, porque é uma moto que não tem o freio não é suficiente. A menos que seja entregador de pizza, ele pode começar com uma 125. Se você vai começar a comprar uma moto agora para começar a dirigir, uma 250 é o tamanho ótimo, porque ela não é muito mais pesada que uma 125, só que ela tem mais freio, tem mais pneu, tem mais segurança passiva, etc. e tal. Mas também dá para começar numa 600. Dá para começar, é perfeitamente possível. O que não dá é jogar isso, a inexperiência, junto com uma moto difícil de pilotar. E uma necessidade de uma aventura de longa distância de cara. Assim. E a condição também masculina, e principalmente na faixa até dos 18 aos 25 anos, que é a prepotência, né? Que é achar que já sabe tudo na vida. E que nada de ruim vai atingir aquela pessoa. Né? A gente sabe, né, que os homens nunca passam dos 15 anos. Então é difícil. Eu fico preocupado quando eu vejo adultos, né, de 30, 35, 40, 50 anos agindo com uma moto como se fosse um garoto de 15. Então o meu papel é ser aquela tia chata que chega e fala assim, não, meu filho não faz isso, faz a coisa direita, quer andar assim, pô, faz um track day em Interlagos, faz um track day vai na Speedmaster. Vai na Speedmaster. Essa é a parte difícil, né? Diti, scooter é uma solução para a cidade? É uma solução maravilhosa. Eu cheguei aqui de scooter. Eu sou um scooterista assim, eu também. Fanático. Já tive vários, desde os brandezinhos 50, o brandezinho 100. Os Adre 100, né? Nossa, passei por vários. E continuo acreditando que a solução do trânsito urbano para uma cidade super populosa e com um trânsito bem complicado como São Paulo, reside no scooter. Tem uns scooters aí agora bem moderninhos aí, com uma capacidade de desenvolvimento muito legal no trânsito e que a gente pode acreditar. Eu atualmente, vou confessar para vocês, não estou andando nem de scooter, eu estou andando de bicicleta
elétrica. Que e estou me divertindo muito, 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 muito. É um modelo da Dafra, depois eu vou dizer o modelo aqui qualquer dia, porque hoje eu nem lembro qual que é o modelo. Mas eu estou me divertindo muito, é uma solução para o trânsito urbano, boa, cara. Boa. E aí é que eu digo que tem que haver um entendimento entre pedestres e ciclistas para a gente utilizar o mesmo espaço urbano das calçadas, porque quando eu estou com a minha bicicleta e tem gente andando na calçada, bastante gente na minha frente, eu paro, espero as pessoas passarem e depois eu continuo o meu caminho. Há um jeito de convivência que não é agressivo para nenhum dos lados. Então, a bicicleta elétrica agora, ela está passando por uma regulamentação, né? Ela está começando a estudar em que situação ela vai se enquadrar. Exatamente, nós porque nós temos um péssimo exemplo que a Dersa, que administra a Balsa de Santos, não quer mais permitir que a bicicleta elétrica tenha a regalia da bicicleta, quer enquadrar ela como moto. Como moto. Então, assim, isso já é um mau exemplo, né? É um mau exemplo. Então, assim, nós temos que começar a ir atrás dos bons exemplos para que a mobilidade urbana seja mais simples, mais econômica, menos poluente, né? Menos agressiva e muito segura, né? Segura porque você tem um poder de torque muito legal na mão, freio, cara. né? Freio e torque. Você pode sair de uma situação com muita facilidade. Mas aí você põe seu capacetinho também. Claro, só usando de capacete. Eu sou um velhinho bem comportado. Responsável. Eu ia perguntar ainda uma outra coisa para você a respeito disso, mas Bom, a gente está chegando no final do programa dessa semana. Conversamos aqui hoje com o Geraldo Tite Simões, companheiro de velha batalha dentro desse mercado motociclístico, e muito experiente e transmitindo sempre uma mensagem de otimismo e de crédito nesse mercado e nesse nosso desenvolvimento da atividade de motociclista e de ciclistas dentro do espaço urbano. É uma solução que a gente teria que pensar com muito carinho, porque eu acho que é o futuro da nossa locomoção dentro da cidade. Titi, a sua despedida. Bom, eu agradeço, né, o convite para participar do programa. Acredito num futuro de mobilidade bem diferente. Eu acho que nós estamos vivendo uma era que vai mudar a cabeça das pessoas. E torço para que se concretize, né? E obrigado por ter convidado. Obrigado, gente. Até a próxima quarta-feira. Eu prometo para vocês que na próxima quarta-feira a gente vai ter, assim, não é rock and rollzão, mas um rock blues muito legal. Irmandade do Blues vai estar aqui com a gente na próxima quarta-feira, tá bom? Grande abraço e ficamos aqui com Comunidade em Ação se despedindo de vocês.